Terça-feira, dia 3 de agosto, dia de sol, pode ser. Normalmente há qualquer coisa para destacar quando abrimos o episódio, mas hoje não me consegui lembrar de nada, então fica aqui o destaque ao sol. Acho que é merecido, é verão, portanto é uma coisa agradável haver sol. Pelo menos aqui onde eu estou está sol, por isso espero que aí onde vocês estejam também esteja sol. A não ser que estejam a ver isto de noite, se não é ouvir isto de noite, se não é estranho, mas pronto. Usem protetor solar, atenção, que isto no verão queima. Mas pronto, chega de encher chouriços, não me lembrei mesmo de nada para abrir, portanto falámos aqui do sol, mas agora vamos falar do mercado de transferências, né? Porque isto é o mercado do flash, e então vamos falar de transferências, hoje mais mexido lá fora do que em Portugal, mas ainda assim com algumas novidades. Vamos então começamos pelo Futebol Clube do Porto. Os Dragões têm sido associados a um central, provavelmente vocês já ouviram falar de nome, eu não sei se o Igor já aqui tinha mencionado, andou aí um bocado parado este nome, mas agora voltou porque ele próprio falou. Falo de Kim Min-jae, um sul-coreano que joga no Beijing Guoan da China e que quebrou o silêncio, falou sobre o mercado de transferências. Ele não falou de nenhum nome em concreto, não disse o nome do Futebol Clube do Porto, o único nome que falou foi o da Juventus. Disse que sentia que ainda não estava preparado para jogar ao nível da Juventus, porque ele quer muitos minutos. Uma entrevista de um jogador consciente, uma entrevista que eu gostei das palavras dele. É um jogador que sabe aquilo que procura. Então vamos por partes. O Porto tem interesse no Kim Min-jae, o jornal do jogo afirma isso, a bola é igual, mas há aqui alguns entraves. Mas vamos então começar por partes. O Kim Min-jae quer sair do Beijing Guoan. Ele evoluiu nos últimos tempos, mas sente que está no momento de dar o salto, mas ainda não está no momento de chegar a um top 5, porque ele quer minutos, ele quer jogar mais, quer jogar no futebol europeu, quer adaptar-se ao futebol europeu, e sente que jogando numa equipa top 5 isso pode não acontecer. E então surge aí Portugal, por exemplo, como um bom campeonato. Também se fala no campeonato turco, mais propriamente no Galatasaray, mas então surge o Futebol Clube do Porto como hipótese. No entanto, os tais entraves, o Jornal A Bola e o Jornal do Jogo falam nas questões contratuais. O Kim Min-jae também aí, lá está, é um jogador que parece saber mesmo aquilo que quer, porque diz que não quer uma cláusula irrealista, é a mesma palavra que ele utiliza, portanto aquelas cláusulas de 60 milhões, 100 milhões, apesar de às vezes aparecerem quem paga, aquelas cláusulas tipo João Félix, 120, por exemplo, aparece raramente, mas o Kim Min-jae não quer essas cláusulas, quer uma cláusula mais baixa para poder depois sair. E depois, não quer um contrato que ultrapasse os 5 anos, portanto não quer que seja um daqueles contratos de longa duração de 6 anos, que ainda ontem falámos aqui na questão do Pedro Gonçalves, que vai renovar com o Sporting, por exemplo, não quer um contrato tão longo, quer apenas 3 anos, portanto supostamente a imprensa turca diz que o Galatasaray está disposto a aceitar isso tudo, o contrato de 3 anos e cláusula mais baixa, mas vamos ver. Quanto ao Futebol Clube do Porto, neste momento há 5 centrais, vamos lá ver se eu não me esqueço de nenhum: Mbemba, Fábio Cardoso, o Pepe, Marcano e o Diogo Leite. 5 centrais, para já o Futebol Clube do Porto só tem interesse em avançar para o Kim Min-jae, que custará à volta dos 6 milhões de euros caso algum destes jogadores saia. O nome que tem sido falado para o mercado tem sido o do Mbemba, simplesmente porque está no último ano de contrato. E o Futebol Clube do Porto, para fazer encaixe, tem que o vender ainda esta época. Falou-se também no Galatasaray, que anda à procura de um central, mas para já não há nenhum avanço. Mas é isso, Kim Min-jae para o Futebol Clube do Porto, caso saia algum central. E o central sul-coreano de 24 anos estaria interessado então em arrumar a Portugal. Ainda nos Dragões há mais uma cara nova, essa sim já confirmada, para a equipa B. Trata-se de Léo Borges, um defesa esquerdo brasileiro de 20 anos. A equipa B do Futebol Clube do Porto está muito ativa neste mercado. Foi esta terça-feira apresentado como reforço dos Dragões, à semelhança do que aconteceu também com o Peglo, um extremo também brasileiro. Também o Léo Jorge chega ao Olival por empréstimo com uma opção de compra. Segundo a imprensa brasileira, é uma cláusula de 4 milhões de euros, então, que fica para o Futebol Clube do Porto. Apesar de ser um jogador ainda muito jovem, 20 anos, o Léo Borges já se estreou pelo Internacional, de onde ele vem. Este ano já jogou até em 14 partidas pela equipa brasileira, sendo que uma delas até foi na Copa Libertadores. Apesar de saber que vai jogar na equipa B, ele já prestou algumas declarações ao site do Futebol Clube do Porto e admitiu que o objetivo dele, o objetivo a curto prazo, é chegar rapidamente à equipa principal. Ele saberá que para já os Dragões procuram um lateral esquerdo que ainda não foi contratado, portanto está aqui aberta uma possibilidade de se conseguir mostrar no Futebol Clube do Porto B
conseguir chegar à equipa principal, sendo então essa cláusula de compra de 4 milhões de euros, então por Léo Borges, já apresentado defesa esquerda de 20 anos. Passamos agora para o Sporting, há alguns assuntos para falarmos e mais uma vez temos um episódio da novela Ugarte. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sabe, assim não estou. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Pois é, já tinham saudades, não é verdade? Então cá estamos para falar de Ugarte. Não existem propriamente umas novidades bombásticas sobre a ida do médio uruguaio para o Sporting, até porque a transferência ainda não está fechada. Não há entendimento final entre o Sporting e o Famalicão, falta aquela luz verde, está aquela luz amarela neste momento. Portanto, os valores vocês já sabem de cor, 6 milhões de euros, 50% do passe, isso tudo já está aqui mais do que sabido, vocês já têm na ponta da língua, não é? Mas agora o Famalicão quer algo mais. Porquê? Porque a imprensa nacional, mais propriamente mais futebol, diz que o Clube Famalicão está a olhar para o caso de Pedro Gonçalves, que é um pouco um exemplo neste negócio, e pensa em incluir alguns bónus, uns extras, para o caso do Ugarte se afirmar no Sporting. Bónus como chegar à seleção principal do Uruguai, fazer um determinado número de jogos, coisas assim desse género que às vezes se vêem nos negócios. Então o Famalicão quer pôr esse tipo de bónus que não pôs no Pedro Gonçalves e agora olha para o passado e vê que se tivesse posto, por exemplo, o número de golos, Pedro Gonçalves foi o melhor marcador, chegou à seleção, jogou no europeu, portanto, muitas questões aqui que podem, ou que estão neste momento a demorar a transferência do Ugarte para o Sporting. É um negócio que o Ugarte já disse que queria ir, mas até agora ainda não está fechado porque há aqui estas questões todas por definir. Ainda no Sporting, só deixar aqui duas pequenas e rápidas notas, porque estou a demorar um pouco e não quero que o episódio fique tão longo como o de ontem, peço desde já desculpa por isso. A primeira é para falar de Chicharito. Não é este Chicharito que vocês estão aí a pensar ou que estão a ver agora nas imagens do vídeo do YouTube que eu estou a pôr só para vos enganar. Falo de Domingos de Andrade, um angolano que é conhecido por Chicharito e que assinou pelo Sporting. Um médio de 18 anos, angolano, que estava há 2 épocas na equipa principal do Interclube de Angola e que participou no Mundial de Sub-17 e agora deixou o Girabola para jogar na equipa de Sub-23 dos Leões. Portanto, não é o Chicharito, mas é conhecido por Chicharito. Falo de Domingos Andrade. Quem há muito está longe do Sporting é Mama Baldé, mas ainda assim temos de falar dele, porque os Leões ganharam 700 mil euros à custa do guineense. Então porquê? Porque o lateral, barra extremo, barra avançado, ele já passou por todas as posições quase. Ele chegou ao Sporting na altura na formação como avançado, mas depois foi lateral e extremo e mostrou-se no Aves. E depois foi envolvido no negócio Rosier para o Dijon, não sei se lembram. E nessa altura o Sporting tinha ficado com 20% do valor de uma futura transferência. Portanto, o Mamba Baldé já não é jogador do Dijon porque mudou-se para o Troyes, ou Troyes, deve ser assim que se lê, que pagou 3,5 milhões de euros ao Dijon pela contratação do Mamba Baldé. E isso faz com que 20% dessa transferência vá para o Sporting, ou seja, 700 mil euros por um jogador que acabou por nunca jogar na equipa principal dos Leões. Do Sporting passamos agora para o Benfica, novamente com o assunto Carlos Vinícius, que tem marcado os últimos dias desde a chegada de Yaremchuk à luz, isto porque o brasileiro, segundo a generalidade da imprensa desportiva, está próximo de rumar ao Eintracht de Frankfurt. O negócio não é bem aquele que o Benfica procurava, já tínhamos dito, era uma saída em definitivo, não é um empréstimo com opção de compra, não uma cláusula de compra obrigatória. Aqui a imprensa não é unânime quanto a valores, mas fala-se em algo a rondar os 25 milhões de euros por um jogador que também interessava a outras equipas, mas que pelas boas relações entre o Jorge Mendes e o Eintracht Frankfurt, o Jorge Mendes que é agente do Carlos Vinícius, então o Carlos Vinícius está próximo da Bundesliga e do Eintracht Frankfurt num empréstimo com opção de compra. Ainda na Primeira Liga falo de Tiago Silva, que está próximo de se tornar reforço do Vitória Sport Clube. O médio vai voltar a Portugal depois que rescindir contrato com o Olympiacos, uma vez que não contava para o treinador Pedro Martins. O acordo já estava alcançado há algumas semanas, faltava só aquele avanço, a rescisão ainda não estava assinada, mas a oficialização então no Vitória está para breve, com o médio a regressar a Portugal depois de ter deixado o Feirense em 2019. Esteve no Nottingham Forest e mais recentemente no Olympiacos, onde passou apenas uma temporada. Regressa então agora a Portugal e é mais uma opção para o meio-campo de Pepa. Para fechar o assunto de Primeira Liga, falo de uma contratação que foi anunciada mesmo quando estava prestes a começar aqui a gravar este episódio do Mercado Flash. É uma contratação do Aroca, que oficializou Antony, um extremo brasileiro de apenas 19 anos,
que chega do Corinthians, onde fez apenas 3 jogos. Ele tinha contrato com o Joinville, mas deixou o clube brasileiro em definitivo. Aqui o Arouca não revelou grandes coisas, mas chegou em definitivo. Não se sabe duração de contrato, não se sabe valores, mas sabe-se que o Anthony, de 19 anos, um extremo, chega pela primeira vez ao futebol europeu. Na segunda liga há um novo reforço em Faro e eu chamo a atenção para este reforço. Ele vem de Itália, chama-se Lucas Felipe, é um médio brasileiro de apenas 21 anos e que vem com grande responsabilidade, porque vem ocupar a vaga de Ryan Gold, deixada em aberto por Ryan Gold, que assinou em definitivo então o Lucas Felipe pelos Algarvios. É um jogador que pode ser destaque em Faro. Ele chegou do Hellas Verona, uma equipa de relevo na série A italiana, uma equipa do top 10, ainda muito jovem, e conseguiu mesmo estrear-se pela equipa principal há 2 épocas do Hellas Verona. Na época passada acabou por jogar na Série C ao serviço do Mantova, mas atenção, porque ele nas ligas de formação foi um jogador que marcou muitos golos e fez mesmo muitas assistências. 12 assistências, se não estou em erro, em 2 temporadas. É um médio ofensivo para ter então em atenção na segunda liga em Faro. Vamos agora passar lá para fora sem mais demórias, porque eu disse que hoje havia muitas coisas interessantes lá fora. Podemos começar por um misto de português e internacional, para vocês não perderem aqui o fio à meada e o fio a Portugal. Isto porque Miguel Cardoso, que na época passada foi um dos destaques da equipa de Ti, do Belenenses SAD, mudou de clube. Ele estava com contrato no Dinamo Moscovo, na época passada esteve aqui emprestado ao Belenenses pelos russos, mas agora vai jogar na Turquia, mais propriamente para o Kayserispor, que pagou 400 mil euros pela contratação do extremo português, que na época passada marcou então 9 golos ao serviço do Belenenses SAD na Liga NOS e que vai agora para uma equipa onde também está um português. Falo de Manuel Fernandes, um médio experiente de 35 anos, que esteve recentemente também no Mundial. Já não foi assim há tão pouco tempo, mas pronto, o Manuel Fernandes vai jogar então com o Miguel Cardoso no Kayserispor. E já que estamos na Turquia, falamos do Galatasaray, que quer despachar Feguli e Radamel Falcão. Pois é, o avançado que brilhou ao serviço do Futebol Clube do Porto está na lista de dispensas da equipa turca, que está fora da Liga dos Campeões e que precisa agora de equilibrar as finanças. Tanto o Falcão como o Feguli têm ainda um ano de contrato com o Galatasaray, mas têm salários muito altos, e então foi o próprio presidente do clube, o Burak Elmas, a dizer: meus amigos, isto não dá, porque não vai ser possível pagar-vos o salário depois do Galatasaray ter falhado o acesso à Liga dos Campeões. Foi uma grande coça do PSV, 7-1 ou 7-2, já não me lembro bem, no agregado. O avançado já com 35 anos, ao contrário do Feguli, que não tem tanto mercado, já o Falcão ainda tem algum fora do futebol europeu, nomeadamente na MLS, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos e, por fim, também na Argentina, onde se fala num possível regresso ao River Plate, precisamente o clube onde brilhou antes de se transferir para o Futebol Clube do Porto. De Itália há muitas mexidas e podemos já começar a falar da Roma, de José Mourinho, que contratou finalmente o avançado que andava à procura. Falou-se de Yaremchuk, mas o treinador português acabou por contratar Eldor Shomurodov, um nome complicado, um avançado do Uzbequistão que jogava no Génova e que assinou por 5 épocas com a Roma a troco de 17,5 milhões de euros, um valor alto ainda. O avançado tinha dado nas vistas na Rússia, no Rostov. Chegou apenas na época passada à Série A, ao Génova, e marcou 8 golos em 32 jogos e agora dá um salto na carreira, continua na Série A, continua em Itália e é reforço para José Mourinho. Eu vou dizer mais uma vez o nome porque de certeza que vocês gostaram. Eldor Shomurodov é o reforço de José Mourinho na Roma. Sobre a Juventus, temos de falar na renovação de Chiellini, o campeão europeu pela Itália. Esteve apenas cerca de um mesito sem clube, foi o tempo de tirar férias. E apesar de o agente ter dito que não tinha qualquer proposta, o facto é que o central italiano, atualmente com 36 anos, vai jogar pelo menos até aos 38 na Juventus. Ele renovou até 2023, ou seja, mais 2 temporadas, por um clube onde chegou em 2005 e onde já leva mais de 500 jogos realizados. Portanto, Chiellini até 2023 na Juventus. E por falar em centrais, também falamos de um central com ligações à Juventus que está prestes a reforçar o Tottenham. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Cristian Romero, central que ainda há umas semanas venceu a Copa América pela Argentina, está a caminho dos Spurs, da equipa de Nuno Espírito Santo, no negócio que vai custar cerca de 55 milhões de euros. A equipa londrina, que nos últimos tempos tem aberto um bocado aqui os cordões à bolsa, apesar de haver alguma indefinição sobre o futuro de Harry Kane, que aqui falámos ontem, portanto, mas Cristian Romero, um central de grande qualidade que se mostrou na Atalanta, que também ligado à Juventus, vai reforçar o Tottenham, e a Atalanta já tem até um substituto em mente, precisamente um jogador que está ligado à Juventus, que esteve também no Sporting, o turco Demiral vai então rumar à Atalanta por 30 milhões de euros, também segundo o Fabrício Romano. E porque o episódio está novamente a ficar longo e eu já falei de tantos nomes que já estou cansado, vou encerrar com 2 notícias muito curtas, mas uma delas também para encerrar uma novela.
Mas já lá vamos. Antes, dou conta da rejeição de Paulo Fonseca, é verdade. Falámos aqui ainda ontem e anteontem do que o treinador estava muito perto de assinar pelo Atlanta United, da MLS, que já tinha ido visitar as instalações do clube e tudo, mas apesar de ter gostado bastante, disse que não. Disse que não queria treinar o Atlanta United da MLS e por isso Paulo Fonseca vai ficar para já sem clube e o Atlanta sem um treinador. Apesar de ainda estar lá, claro, o Gabriel Heinze. E para finalizar, lembram-se do Caio Jorge, é verdade, falámos aqui várias vezes dele, mas está prometido, pelo menos no mercado flash deste verão, não vamos voltar a falar porque o destino dele está traçado. Como já se sabia, o avançado brasileiro vai para a Juventus, o Santos confirmou ontem o negócio e revelou que libertou o jogador para sair para arrumar a Itália no imediato. Já aquela conversa do Sérgio Canosa que falámos aqui, não terá funcionado isto porque, segundo o Globo Esporte, um jornal conceituado no Brasil, a Juventus pagou 3 milhões de euros e não aqueles 15 milhões de euros que o Canosi falava pela contratação deste jovem de 19 anos. E pronto, é com esta jovem promessa do futebol que eu, uma já não tão jovem promessa do jornalismo, me despeço. Já sabem, amanhã há mais, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, o mercado para mim é uma parte relativamente gira do futebol.